Na teoria, ficar rico é simples. Não é fácil, mas é simples. Se você investir R$1.000 por mês com uma rentabilidade de 1% ao mês, em 6 anos você tem 105 mil, 12 anos, 320 mil, em 20 anos o primeiro milhão e em 30 anos você bate aproximadamente 3,5 milhões. Simples assim. Então por que quase ninguém faz isso? Então talvez você esteja pensando, tá bom, Thiago, mas o que isso tem a ver com ficar rico mais rápido? E tem tudo, porque a maioria das pessoas não ficam para trás por investir errado, não fica para trás por escolher o banco errado, por escolher uma ação errada. Na maioria das vezes, ela fica para trás porque abandona o plano antes dos resultados aparecerem. E é justamente isso que faz algumas pessoas demorarem 30 anos para chegar onde outras pessoas chegam em 15, 20. Para responder isso, eu preciso te contar uma história da minha infância. Meu nome é Thiago. Nesse canal falo sobre dinheiro, investimentos, de uma maneira como eu gostaria que tivessem falado comigo quando jovem. Então, já se inscreve no canal e deixa um like no vídeo. E já comenta a sua idade e se gosta de praia, assim como eu. Pois, quando eu era criança, existia ali, uma fase do ano, geralmente no final do ano, meu pai chegava, por exemplo, numa sexta-feira à noite e falava: esse final de semana a gente vai pra praia. E aí pronto, minha cabeça já viajava. Eu já sentia o cheiro do mar, já ouvia o barulho das ondas, já sentia, aquela areia quente embaixo do pé. É como se eu já estivesse lá. Só que então vinha o problema, Ele falava: são 6 horas de carro. E aquilo pesava. 6 horas para uma criança é uma eternidade. É como abrir o GPS hoje e ver 500 quilômetros. Chegada às 23h47. E você olha aquela linha no mapa e pensa: ainda falta tudo isso. A mente humana tem um problema sério com distância. Não distância física, A distância no tempo. Quando a recompensa está longe, o cérebro começa a fazer perguntas perigosas. Vai valer a pena? Por que não aproveitar agora? Quem garante que vou chegar lá? E é exatamente isso que acontece com quem tenta construir patrimônio. Você olha para uma meta 20, 30 anos, o cérebro reage igual uma criança no banco de trás do carro. Já chegou? Já chegou? E aí é onde vem aqueles problemas, É onde você foge da sua meta, você gasta e você faz todas as cagadas aí que geralmente a gente faz, Mas existe algo que torna o investimento ainda mais difícil do que aquela viagem para a praia. Na viagem, você sabia que ia chegar, era certeza, era só esperar. Nos investimentos não. Passam meses, a conta quase não muda, você olha os números e parece que nada aconteceu. E é exatamente nesse momento que ele aparece, é o inimigo. Esse inimigo não é o mercado, não é a inflação, não é o gerente do banco e nem o governo. O inimigo mora dentro da sua cabeça. E o mundo inteiro está do lado dele. Tem um nome bonito para ele. É a dopamina. Mas deixa eu te explicar do jeito que eu entendo. Quando você recebe uma notificação, o cérebro solta um pouquinho de dopamina. Quando você compra alguma coisa, mais um pouquinho de dopamina. Quando você come uma coisa gostosa, mais. Quando você vê alguém que você segue nas redes sociais mostrando um carro novo, uma viagem, um jantar num lugar chique,
o cérebro olha para você e pergunta: e a gente, quando? A dopamina é um mecanismo de recompensa do seu cérebro e ela foi construída para funcionar no curto prazo. Nossos antepassados não precisavam esperar 30 anos para nada. Eles precisavam comer hoje, dormir nessa noite, precisavam sobreviver hoje. O cérebro que nós herdamos, né, é um cérebro de caçador vivendo num mundo de aplicativo, de promoção, entrega rápida, né, um mundo de dopamina barata. E aí está o conflito real. De um lado, os juros compostos, que são lentos, silenciosos, invisíveis no começo. Do outro lado, todas as tentações. O celular novo que aparece na tela, a viagem que os amigos estão fazendo, a promoção que acaba hoje, o carro que você merece, o perfume que você quer há meses. Cada um desses desejos não é burrice, é biologia. O cérebro não odeia investimentos, ele ama a recompensa imediata. É diferente. E aqui existe uma coisa que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas acredita que a parte mais difícil é chegar ao primeiro milhão. E eu acho que não. Acho que a parte mais difícil é sobreviver aos primeiros 2 anos. Porque é nesse período que parece que nada está acontecendo. Você investe de novo, investe mais um pouco. Quando olha para trás, a mudança parece pequena. É justamente nesse momento que muita gente abandona o plano. Porque quando o progresso não é visível, o cérebro começa a procurar recompensa em outro lugar. E saber dessa informação é o que vai fazer você ficar rico mais rápido, porque você mantém o plano e consegue atingir sua meta no tempo esperado. E quanto mais jovem souber disso, melhor. E agora, voltando para a viagem, né? No caminho para a praia, para Ilha Comprida, quem é da região de Sorocaba ali provavelmente lembra. Havia uma parada na descida da serra, a cabeça da anta, uma estátua de bronze de uma cabeça de anta assim que saía uma bica de água gelada. Mata ao redor, lanchonete, foto, gente parando, criança correndo. Aquilo mudava tudo. A distância continuava a mesma. As 6 horas continuavam sendo 6 horas, mas a sensação mudava completamente. Porque agora a viagem tinha um marco, tinha um momento, tinha uma pequena razão para continuar. O problema não era o destino, era a falta de algo interessante no caminho. E talvez seja exatamente isso que a maioria das pessoas nunca entendeu sobre construir patrimônio. Não é que a meta de 3 milhões seja errada, é que tentar chegar lá sem criar nenhuma parada no caminho é o roteiro certo para desistir, ou demorar muitos anos além do que poderia ser. O cérebro precisa de progresso visível, não daqui a 30 anos, precisa para agora, não o destino final. O próximo marco. Pensa em qualquer jogo, qualquer esporte, qualquer habilidade. Tudo tem fases, níveis, etapas. Porque se a recompensa estiver distante demais, a motivação não espera, ela vai embora. Metas inspiram no começo, progresso é o que sustenta a jornada. Por isso, eu aprendi a não olhar para os 3 milhões. Eu olho para a próxima parada. Os primeiros 1.000 investidos, os primeiros 10 mil, os primeiros 25 mil, os primeiros 50 mil, os primeiros, daí chegando no 100, né? E por aí vai. E cada etapa vencida merece ser reconhecida. Não com a festa, mas com um gesto que diz ao cérebro: percebemos que avançamos, entende?
Tipo um jantar diferente, um passeio, uma experiência simples, algo que não custe o patrimônio, mas que alimente a jornada, porque patrimônio não é construído só com dinheiro, é construído com comportamento, principalmente. E comportamento é muito mais fácil de manter quando a jornada tem significado. Aliás, esse é talvez o maior erro que eu vejo nas finanças. As pessoas transformam o processo inteiro em sofrimento. Tudo vira sacrifício, tudo vira privação. Não posso isso, não posso aquilo, estou juntando dinheiro. Isso funciona, mas só por alguns meses, talvez por 1 ou 2 anos. Mas ninguém sustenta décadas de sofrimento só na base da força de vontade. Ninguém faz uma viagem de 30 anos sem parar uma vez que seja. Você não precisa odiar o presente para construir o futuro. E existe algo curioso que acontece, quando você divide uma meta gigante em metas menores. Aquilo que parecia abstrato começa a parecer real. Os 3 milhões deixam de ser um número na cabeça, porque agora você já conquistou 10 mil, depois você chegou nos 50 mil, depois nos 100, e cada vitória diz ao cérebro uma coisa que nenhum planejamento financeiro consegue dizer: você é capaz de continuar. É exatamente igual a viagem para a praia. Você para de pensar nas 6 horas, Você pensa na próxima parada, no próximo marco, e quando percebe, já chegou. Mas quero te deixar com uma coisa que demorou muito tempo para eu entender. Durante anos eu acreditei que o objetivo era chegar aos 3 milhões, que a liberdade começava lá, que só lá as coisas iam mudar. Mas isso não é verdade. A liberdade não começa no destino final, ela começa muito antes. Começa quando você monta a sua reserva de emergência e percebe que um problema inesperado deixou de ser uma tragédia. Começa quando você vê 10 mil investidos e percebe que o dinheiro está trabalhando enquanto você dorme. Começa quando você tem opções, não muitas, apenas algumas. E isso já muda tudo. Os juros compostos não premiam os mais inteligentes, não premia quem acerta a ação correta ou o preço, o preço adequado, o preço mais barato. Não premia quem encontrou a oportunidade perfeita. Eles premiam quem permaneceu tempo suficiente no jogo. E talvez seja exatamente isso que meu pai e meu tio faziam sem saber naquela viagem, Eles não encurtavam a distância, não faziam a estrada ficar mais curta, mas criavam motivos para continuar viajando. Criavam paradas, criavam memórias, e quando percebíamos, já estávamos com os pés na areia. Você não precisa olhar para os próximos 30 anos. Você não precisa carregar o peso de 3 milhões todo dia. Você só precisa chegar na próxima parada, depois na próxima, porque um dia você vai olhar para trás e perceber algo, que a maior parte das pessoas não perdeu para o mercado, ou para a inflação, ou porque escolheu o investimento errado. Perdeu para os próprios impulsos. E a diferença entre quem chegou e quem desistiu quase nunca foi inteligência, quase nunca foi sorte, quase sempre foi isso: saber criar uma cabeça da anta no caminho. Talvez você estivesse olhando para a meta errada o tempo todo. Não é o destino que te mantém viajando, é o que você encontra no caminho, porque no final das contas, ficar rico talvez seja mais simples do que a maioria imagina. O difícil nunca foi chegar lá. O difícil sempre foi continuar viajando quando a praia ainda não aparece pela janela.